Se você achava que a queda de Ademir já tinha começado, prepare-se, porque os próximos acontecimentos prometem mudar completamente os rumos de Quem Ama Cuida. No capítulo deste sábado, uma descoberta envolvendo a morte de Arthur Brandão coloca em dúvida tudo aquilo que parecia resolvido durante anos. Enquanto Pedro decide reabrir uma investigação que muita gente preferia esquecer, Adriana tenta reconstruir sua vida, mas percebe que nem mesmo fora da prisão conseguirá escapar das pessoas que insistem em controlar seu destino. Ao mesmo tempo, Dora toma uma decisão definitiva sobre seu casamento. Bruna passa a desconfiar que Pedro esteja vivendo um romance escondido com Adriana. E Ademir sente pela primeira vez o peso das denúncias ao perder clientes importantes e ver sua reputação desmoronar. Mas a maior pergunta é inevitável. Será que a morte de Arthur foi realmente como todos acreditavam? Ou alguém manipulou as provas para esconder o verdadeiro assassino? Fique até o final, porque este capítulo marca o início de uma nova fase da novela. Depois de tantas perdas, Adriana entende que não pode viver apenas em função da vingança. Ela precisa recuperar sua independência. É nesse momento que Pedro resolve ajudá-la. Ao encontrá-la, ele fala com sinceridade. Pedro fala a Adriana: "Você já sofreu demais. Está na hora de reconstruir sua vida. Vou ajudar você a encontrar um emprego." Adriana sorri discretamente e responde: "Eu não quero que sintam pena de mim. Só quero uma oportunidade de provar que ainda sou capaz." Pedro garante que fará o possível para ajudá-la. Dias depois, Adriana consegue uma vaga em um restaurante. Ela veste o uniforme pela primeira vez com emoção. Pode parecer um emprego simples, mas, para quem saiu da prisão tentando reconstruir a própria dignidade, representa um enorme recomeço. No restaurante, Joel observa a Adriana trabalhando. Ele percebe sua dedicação, sua força, sua educação com os clientes. Sem perceber, começa a admirá-la cada vez mais. Esse novo ambiente mostra que Adriana está tentando seguir em frente, mas o passado continua insistindo em encontrá-la. Enquanto Pedro conversa com Adriana sobre o novo emprego, alguém observa tudo de longe. Sabe quem? Ela mesma, Bruna. Sem que o marido perceba, ela acompanha cada gesto dos dois. Na cabeça dela, a cena parece confirmar aquilo que já vinha imaginando. Mais tarde, durante uma conversa com Bia, Bruna desabafa. Tem alguma coisa acontecendo entre eles. Eu conheço o Pedro, ele não age assim com qualquer pessoa. Bia tenta acalmá-la. Será que você não está vendo o problema onde não existe? Mas Bruna permanece firme. Ela acredita que Pedro está escondendo alguma coisa. Sem querer, Mau escuta toda a conversa. Ele fica preocupado e sabe que aquela desconfiança pode provocar um enorme conflito nos próximos capítulos. Se existe alguém que finalmente decidiu mudar de vida, essa pessoa é Dora. Depois de descobrir várias mentiras envolvendo Ademir, ela toma coragem para fazer aquilo que adiava havia muito tempo. Quando o advogado chega em casa, Dora o encara. Sem elevar a voz. Sem discutir. Ela apenas fala: "Acabou, Ademir. Nosso casamento termina hoje." O advogado fica completamente sem reação. Ademir responde: "Você está cometendo um erro. Podemos conversar." Mas Dora permanece firme na resposta. "Passei tempo demais acreditando em promessas. Agora vou acreditar em mim." Poucos instantes depois, ela abre a porta e ordena: "Pode ir embora, seu canalha." Ademir deixa a casa completamente desnorteado. É uma das maiores derrotas pessoais que enfrenta desde o início da novela. Os problemas do advogado não param por aí. Logo depois das denúncias de assédio, clientes importantes começam a cancelar reuniões. Telefonemas deixam de acontecer. Contratos são suspensos. O telefone, antes movimentado, permanece praticamente em silêncio. Ademir observa a agenda vazia. Pela primeira vez, percebe que sua reputação está sendo destruída. Desesperado, procura André e de joelhos pede: "Você precisa falar com Dora. Convença ela a voltar para casa." André respira fundo antes de responder: "Não posso fazer isso." Na verdade,
André guarda um segredo. Está apaixonado justamente por Dora. Mais tarde, ele toma uma decisão definitiva. Termina o relacionamento com Carolina. André chama Carolina e desabafa. Não seria justo continuar ao seu lado. Meu coração pertence a outra pessoa. Carolina fica completamente surpresa e começa a chorar desesperada. Sem imaginar, Dora escuta essa revelação dias depois e demonstra enorme desconforto. Enquanto isso, Ademir procura Pedro. O clima entre os dois nunca esteve tão pesado. Ademir ordena: você vai convencer essas mulheres a retirar as denúncias. Pedro encara o pai e rebate: não, meu compromisso é com a justiça. Ademir perde a paciência. Você vai destruir sua própria família? Pedro responde sem hesitar. Quem destruiu esta família foi quem escolheu cometer esses atos. A conversa termina sem qualquer acordo. O rompimento entre pai e filho parece definitivo. Mas o maior acontecimento do capítulo envolve Arthur Brandão. Pedro decide voltar a investigar sua morte. Kleber estranha e pergunta a Pedro: depois de tantos anos, por que mexer nisso agora? Pedro demonstra convicção. Porque existem perguntas que nunca foram respondidas. Ao mesmo tempo, André faz uma descoberta impressionante. Ele encontra informações mostrando que o perito responsável pelo laudo da morte de Arthur estava envolvido em fraudes. Pouco tempo depois, esse mesmo perito foi encontrado morto. Pedro fica em silêncio. As peças começam a se encaixar. Pedro pensa: se o laudo foi falsificado, então Arthur talvez não tenha morrido da forma como todos acreditavam. Isso muda completamente toda a história da novela. Será que Adriana foi presa por causa de uma investigação manipulada? Quem teria interesse em esconder a verdade? Essas perguntas passam a mover os próximos capítulos. Enquanto tudo isso acontece, Otoniel conta a Elisa sobre o misterioso encontro com Francesca, deixando claro que ainda existem muitas perguntas sem resposta. Enéas convida Elisa para sair, mostrando que um novo romance pode estar surgindo. Rafael exige que Brigitte se afaste de César, aumentando ainda mais os conflitos entre eles. Ulisses perde dinheiro em uma noite de apostas, enquanto Líris entra em pânico ao ver a polícia chegar ao cassino. Carmita tenta ajudar Ademir, mas Dora acredita que a atitude da amiga pode esconder interesses pessoais. Adriana teme perder sua liberdade novamente quando Pilar ameaça denunciá-la por invasão de domicílio. Mesmo tentando ajudar Helenice, Adriana percebe que ela continua escondendo algo muito importante. No final do capítulo, Adriana procura Pedro em seu escritório, mostrando que os dois ainda precisarão unir forças para enfrentar tudo o que está por vir. Existe um momento que pode passar despercebido. Enquanto muita gente presta atenção na separação de Dora ou na queda de Ademir, os autores deixam uma pista muito maior: a descoberta envolvendo o perito. Em novelas de mistério, dificilmente um personagem ligado às provas aparece envolvido em fraudes por acaso. Isso indica que a investigação sobre Arthur Brandão pode ter sido manipulada desde o início. Se isso se confirmar, não apenas Adriana poderá provar sua inocência, como também os verdadeiros responsáveis pelo crime finalmente começarão a ser revelados. Tudo indica que Quem Ama Cuida está entrando em sua fase mais decisiva. O capítulo deste sábado marca uma virada importante na novela. Enquanto Adriana tenta reconstruir sua vida e conquistar um novo começo, o passado ressurge com força suficiente para colocar em dúvida toda a investigação sobre a morte de Arthur Brandão. Ao mesmo tempo, Ademir perde clientes, vê seu casamento acabar, entra em conflito definitivo com Pedro e começa a sentir que seu poder já não é mais o mesmo. Mas a maior pergunta fica para os próximos capítulos. Quem realmente manipulou o laudo da morte de Arthur? Será que essa descoberta finalmente provará que Adriana foi vítima de uma das maiores armações da novela? E quero saber a sua opinião. Você acredita que o verdadeiro assassino de Arthur Brandão está mais perto de ser descoberto? Ou acha que ainda haverá muitas reviravoltas antes da verdade aparecer? Escreva sua teoria nos comentários, porque tudo indica que Quem Ama Cuida acaba de entrar na fase mais eletrizante de toda a trama.